Boa noite, amado irmão da nossa igreja, a Igreja Batista Itaipu, e você, querido amigo, ou talvez que é um irmão em Cristo de uma outra comunidade cristã que também está nos acompanhando. Que privilégio ter você aqui conosco, e eu espero que nesse momento da pregação da Palavra de Deus seja uma bênção e edifique a sua fé, esclareça como que o Senhor quer que você viva, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos nessa série no livro de Marcos, chamada O Servo Real, e nós estamos investigando as boas notícias de Jesus, chamado o Evangelho, sobre a vida, a morte, a ressurreição e as promessas de Jesus para nós. Nós estamos então no capítulo 8, vamos ler do verso 27 ao 38, e o título desse sermão é Cristianismo Autêntico. Cristianismo Autêntico. Espero que você tenha uma Bíblia aí, então acompanhe comigo. Diz assim o evangelista Marcos: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, lhes perguntou: Quem os outros dizem que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que és João Batista, os outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou aos discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Verso 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, valorizamos, é a autenticidade. A autenticação é o ato de confirmar algo como verdadeiro, como legítimo. E ainda mais para nós que moramos em Foz do Iguaçu, aqui na fronteira com o Paraguai, essa ideia, essa certeza de obtermos algo que seja legítimo, verdadeiro, ainda é mais pungente, mais vívida, porque nós estamos acostumados a presenciar todo tipo de falsificação, não é verdade? Mas a ideia de autenticação não é apenas algo valorizado dentro das transações comerciais. De alguma maneira, todos nós estamos construindo a nossa vida em torno de relações que sejam autênticas, como, por exemplo, amizades. Nós odiamos conviver com pessoas falsas. Como reconhecimento, por exemplo, nós ficamos muito decepcionados quando alguém que nós estimamos, de repente é descoberto em uma fraude, em uma falsidade, e assim por diante também. Pois bem, é isso que essa passagem irá nos ensinar, sobre quais são os elementos que Jesus vai ensinar aos seus discípulos aqui de maneira muito clara, que dão garantia da autenticidade do cristianismo de alguém. Você já imaginou o que seria um cristão falsificado? Ou quando você pensa num cristão autêntico, qual é a imagem, quais são os elementos que compõem a vida, as convicções, as crenças dessa pessoa? É precisamente isso que Jesus vai ensinar. Até aqui nós estamos vendo como Marcos está numa jornada de nos mostrar a demora dos discípulos de Jesus de confiarem e crerem de maneira legítima na pessoa de Jesus.
A própria cura do cego, feita em 2 etapas, que a gente viu no sermão da semana passada, era como um sinal que apontava para o próprio estado espiritual dos discípulos. Assim como o cego ainda não enxergava de maneira plena, mesmo Jesus tendo agido na vida dele, demonstrava que assim era a compreensão dos discípulos. Eles ainda não enxergavam, eles ainda não acreditavam e não confiavam de maneira legítima e plena na pessoa de Jesus. Eles eram tardios, letárgicos em crer de maneira vigorosa em Cristo. E é por esse motivo que até então Jesus ele usava vários elementos enigmáticos, como as parábolas, como também algumas metáforas para falar sobre a sua identidade, sobre a sua obra. Mas aqui, no capítulo 8, do verso 27 ao 38 de Marcos, Jesus ele vai falar abertamente. Ele vai deixar claro, de maneira muito clara, quais são os elementos de um cristão autêntico. Portanto, pensando nisso, eu quero ver com você nesse texto, basicamente, há muitos elementos dessa ideia de um cristianismo autêntico, mas a gente pode perceber aqui nesse texto, se a gente pudesse pegar aquilo que é mais essencial, nós podemos ver que para que alguém possa dizer que a sua fé em Cristo é autêntica, que o seu cristianismo é autêntico, que ele é um cristão autêntico, basicamente ele precisa ter 3 elementos, ele precisa ter clareza de 3 questões que são centrais para a fé cristã. Primeiro, Jesus vai ensinar que um cristão autêntico tem clareza de quem é Jesus. Ele tem clareza de quem Jesus é. Segundo, esse cristão ele tem clareza daquilo que Jesus veio fazer. E em terceiro lugar, esse cristão ele tem clareza não apenas de quem Jesus é, não apenas do que Jesus veio fazer, mas em terceiro lugar, de como ele mesmo deve viver à luz de tudo que Jesus é e de tudo o que Jesus fez. E no final, eu quero apelar ao seu coração, terminar mostrando como a gente pode então rumar para ser cristãos cada vez mais autênticos, tá bom? Bota os olhos comigo, verso 27 ao 30, a primeira parte. Jesus deseja que os seus discípulos tenham clareza de quem ele é. Esse é o primeiro elemento de um cristianismo autêntico. E olha como Jesus confronta as convicções dos discípulos ao fazer uma pergunta muito séria para eles. No verso 29, ele diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Você consegue sentir a profundidade, a seriedade dessa pergunta? Nós sabemos que existe perguntas e perguntas, né? Existe aquele tipo de perguntas banais, né? Daquele tipo que a gente diz, ele perguntou só para perguntar. Mas existe outros tipos de perguntas que são tão sérias e tão profundas que elas têm o poder de decidir o destino de uma situação. Como, por exemplo, uma pergunta feita num consulado que decide a concessão de um visto na entrada de um país. Como uma pergunta feita numa entrevista que decide a vaga de um emprego. Ou como até mesmo uma pergunta feita por um cônjuge que pode decidir, inclusive, o rumo do relacionamento. E é esse tipo, você consegue perceber, é esse tipo de pergunta profunda e séria que Jesus está fazendo com essa pergunta, ao dizer, quem vocês dizem que eu sou? Jesus está, de alguma maneira, pressionando as convicções dos discípulos para que aquilo que é mais, aquilo que eles confiavam, a verdade que estava no coração deles pudesse saltar para fora. Jesus não apenas queria uma resposta certa, daquele tipo que a gente dá para passar na prova. Jesus quer a resposta do coração deles. Marcos nos informa que este questionamento aos discípulos no verso 27 foi feito quando eles estavam num local que ele diz que é as aldeias de Cesareia de Filipe. E essa não é apenas uma informação geográfica para a gente se situar num mapa de uma cidade antiga do passado. Marcos é estratégico de dizer isso porque essas aldeias de Cesareia de Filipe ficavam no extremo norte de Israel, no lugar mais longe, e com isso Marcos está dizendo que o ministério de Jesus alcançou o seu ápice. A popularidade de Jesus chegou no seu clímax. Jesus foi o mais longe possível de expansão do seu ministério, e esse é um ponto decisivo
na história do ministério de Jesus. Por outro lado, nós sabemos, olhando o contexto maior do livro de Marcos, que o capítulo 8 em especial é decisivo no plano divino. Ele é o meio do livro de Marcos, porque tem 16 capítulos, mas a partir deste momento, dessa pergunta que Jesus fez, Marcos não vai mais mostrar como se deu a expansão do ministério de Jesus, mas Marcos vai dizer como se deu a jornada de Jesus. Nesse momento, Jesus decide agora, numa jornada rumo a Jerusalém, para enfrentar a cruz do Calvário e consumar a obra que ele veio fazer. E mais do que isso ainda, em Lucas, no relato paralelo, no evangelista Lucas, ele vai dizer que antes de fazer essa pergunta, Jesus estava à parte orando a Deus. E toda vez que o evangelista diz que Jesus estava à parte orando, é porque alguma coisa decisiva estava para acontecer. Então você consegue perceber a tensão nessa narrativa? Você consegue perceber esse elemento de preocupação de Jesus? E com isso, Marcos quer que a gente veja a seriedade dessa pergunta. O que Jesus está querendo aqui é que Jesus não quer que os seus discípulos se enganem. Jesus não quer que os seus discípulos tenham uma crença falsa. Mas Jesus deseja de que os seus discípulos tenham não apenas clareza, mas certeza de quem Ele é. A resposta de Pedro é certeira. No verso 29 ele diz: Tu és o Cristo. No relato paralelo em Mateus, ele acrescenta dizendo ainda, o Filho do Deus vivo. E com isso Pedro está dizendo de maneira muito resumida que Jesus é o escolhido de Deus. A palavra Christos significa escolhido, alguém que foi escolhido por Deus. Jesus é o escolhido, aquele que os antigos profetas judeus anunciaram, o escolhido de Deus que veio para salvar, curar e restaurar todo o mundo. Na mentalidade judaica, o Cristo era aquele que viria para reinar a partir de Israel sobre todo o mundo, expurgar o mal do mundo, julgar os malfeitores e conduzir todas as nações de volta à presença de Deus. Era algo simplesmente tremendo que Pedro está falando para Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo, por meio de ti, Jesus, todo este mundo, e inclusive a minha vida, será curada e será restaurada aquilo que Deus planejou no início. Por meio da autoridade, do poder e das promessas de Jesus. É como se Pedro estivesse depositando toda a sua expectativa em de que as coisas erradas com a sua própria vida e com o mundo seriam consertadas por meio de Jesus. É isso que ele está dizendo. Mas isso é muito complicado. Muito complicado. Por que é complicado, pastor? Porque nós estamos habituados com essa resposta. Especialmente nós que fomos criados dentro da igreja, que frequentamos a escola bíblica dominical, que já lemos vários livros, escutamos vários sermões, estamos habituados a cantar músicas que falam que Jesus é o Cristo. Isso é complicado para nós porque essa pergunta que Jesus fez, quem você diz que eu sou? Ela não tem apenas uma resposta errada. Ela pode ter várias maneiras de você responder essa resposta de maneira errada. E a primeira maneira errada de responder é ter a resposta errada. Porque quando Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, as pessoas estão absolutamente erradas nas suas conclusões. Eles dizem, tu és João Batista. E com isso, as pessoas estão dizendo, Jesus é apenas uma pessoa, um ser humano, um homem que é um bom mestre que vem nos ensinar a como viver de maneira justa e boa e decente neste mundo. Outros diziam, não, tu és como Elias. E com isso as pessoas estavam dizendo que Jesus era apenas um homem poderoso, um feiticeiro, um profeta que tinha muito poder e que poderia resolver causas insolúveis. E por fim diziam, não, mas Jesus é como algum dos profetas do Antigo Testamento. E com isso as pessoas estão dizendo, não, Jesus é alguém enviado, chamado por Deus e que traz revelações dos céus para nós. E apesar do fato de que Jesus fez todas essas coisas e foi todas essas coisas, reduzir a pessoa de Jesus a esses elementos é desvirtuar totalmente a sua identidade. Jesus não é apenas um mestre da moral, não é apenas um homem poderoso e não tão somente um profeta que trouxe revelações.
E essa é uma das respostas erradas. E até hoje ainda as pessoas olham para Jesus dessa maneira, como um guru terapêutico que vem para ajudar nas minhas crises, como alguém que tem um poder disponível caso eu precise e esteja em apuros, que pode me solucionar. E essa é uma maneira errada de responder, mas eu não quero que você se engane, não existe só esta maneira errada de responder, existe uma segunda maneira errada de responder, que não é ter a resposta errada, mas ter a resposta falsa. E qual é a resposta falsa? A resposta falsa é aquela que tem um conteúdo correto. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas o coração dessa pessoa não crê nisso. Você pode, eu e eu podemos afirmar e saber intelectualmente que Jesus é o Cristo. Mas na prática, na verdade, no nosso coração, o nosso Cristo tem outra, o nosso Cristo é outra coisa. Outras coisas têm ocupado a centralidade da esperança do nosso coração na nossa vida. Portanto, uma maneira de nós sabermos, mas então como eu posso saber que eu estou respondendo essa resposta de Jesus de maneira correta? E existem muitas maneiras, mas uma das maneiras que a gente pode saber se realmente cremos que Jesus é o Cristo é nós pararmos e olharmos para onde está depositada a esperança de salvação que nós acreditamos neste mundo. Pare e pense sobre isso. Todos nós sabemos que o mundo que nos cerca é um lugar quebrado. E todos nós sabemos de alguma maneira que inclusive a nossa própria vida é uma vida quebrada. Você não precisa ser um especialista em sociologia para saber que tem alguma coisa de muito errada com o mundo. E você não precisa fazer longos anos de terapia com um psicólogo para você saber e eu saber que tem alguma coisa de muito errada conosco. Por isso é que todos nós, sejamos conscientes disso ou não, estamos vivendo em função de uma esperança. Vivemos em função de encontrar algo, esperamos encontrar algo ou alguém que possa consertar as coisas que estão quebradas no mundo. E esse é o conceito de salvação de alguma maneira. A salvação envolve isso, você encontrar algo ou alguém que pode resgatar você dessa ruína e pode restaurar você e este mundo por completo. Então, nós devemos olhar para aonde o nosso coração tem esperado buscar restauração, cura e salvação. Como, por exemplo, aonde você espera buscar segurança, por exemplo. Você e eu podemos dizer, sim, Jesus é o Cristo, mas no fundo a nossa segurança está no dinheiro. E no fundo do seu coração você pode dizer consigo mesmo, quando então eu tiver aquela quantia, quando então chegar naquela status profissional, quando eu estiver ganhando aquela quantia por mês, então eu saberei que as coisas na minha vida vão para o lugar e tudo se consertará, e então eu não serei mais uma pessoa perturbada. Se esse é o caso, Jesus não tem sido o nosso Cristo, mas o dinheiro tem sido o nosso Cristo, porque esperamos que o dinheiro nos dê a segurança que tanto precisamos. Outra pergunta a ser feita é onde você espera encontrar justiça, por exemplo. Você pode dizer com a sua mente e com os seus lábios no culto ou para as pessoas, sim, eu creio que Jesus é o Cristo, mas se você espera encontrar justiça num candidato ou num partido ou numa ideologia política, e se no seu coração você pensa, se tal candidato ganhar, se tal partido vencer, então a justiça triunfará e esse lugar será um lugar de justiça. Não é Jesus que é o seu Cristo, mas é a ideologia que você abraçou, que tem funcionado como um Cristo na minha e na sua vida. Onde você espera encontrar a felicidade, por exemplo. Você pode dizer, eu creio, Jesus é o Cristo. Mas se não no seu coração você busca num amor humano, seja de um cônjuge, de um amigo ou de um filho, ter realização como fonte de um prazer de felicidade. E se no seu coração você disser, se eu tiver essa pessoa ao meu lado, se eu tiver essa pessoa, então eu saberei que a minha vida será melhor, que eu terei alegria plena.
Então, no fundo, não importa a declaração dos seus lábios, no seu coração, não é Jesus que é o seu Cristo, mas é aquele amor humano que tem funcionado como um Cristo na sua vida. Você entende? Você percebe? Segurança, felicidade e justiça. 3 coisas que todos nós não suportamos viver sem e que de alguma forma estamos buscando em algum lugar, esperando encontrar em algum lugar. O lugar onde você espera encontrar essas coisas, no fim, tem funcionado como um Cristo na sua vida. Pedro, naquele dia, quando ele disse, tu és o Cristo, ele estava confessando que o lugar aonde ele encontraria para resolver os problemas da sua vida e do seu povo estava em Jesus. A esperança dele era essa. Portanto, a grande questão aqui é qual é o papel que Jesus tem ocupado e que ele está desempenhando na história da sua vida. Ele é o protagonista dessa história ou ele é apenas um coadjuvante? O que você está esperando que aconteça na história da sua vida que terá o poder de consertar a sua história? Se a sua resposta não for Jesus entrar na minha história e conduzir a minha vida, então outra coisa tem concorrido com Cristo no seu coração para ser o Messias, o Salvador da sua vida. Então ser um cristão é alguém que consegue ver em Jesus a esperança para consertar o mundo, mas especialmente consertar a sua própria vida. Isso é ser um cristão. Mas então a aplicação desse ponto para nós é, quando nós olhamos no relato de Mateus, o relato paralelo, nós podemos perceber que ninguém conseguirá chegar nessa convicção profunda de depositar toda a sua esperança em Jesus, se isso não for dado, uma dádiva dos céus. Quando Marcos não relata isso, mas Mateus relata que quando Pedro confessa isso, Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, a primeira aplicação é, talvez você está aqui escutando e talvez você se perceba, será que eu realmente confio em Jesus dessa maneira? Essa pergunta é muito profunda, é muito mais profunda do que nós imaginamos e por isso que o que eu e você precisamos fazer para responder com convicção e termos esse elemento da autenticidade do nosso cristianismo é clame, rogue, busque e peça para que Deus te dê essa convicção da alma. Esse é um tipo de oração, é um tipo de clamor que Deus quer ouvir de você. Deus me dê a graça e me revele e me dê essa fé, essa convicção profunda cada vez mais para que eu possa, que o meu coração não esteja repousado em esperar por outras coisas a não ser por Cristo. Ore, peça e busque cada dia mais. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, você pode pedir para Deus. Mas se você é um discípulo de Jesus, não se engane da potencialidade do seu coração começar a esperar por outras coisas e confiar em outras coisas. Por isso, mesmo que você ainda é um discípulo de Jesus, continue orando por isso. Continue pedindo por isso. Porque se você não se ligar, você pode se desviar nesse meio do caminho. Porque o primeiro elemento de um cristianismo autêntico é aquele que tem clareza e certeza de quem Jesus é. Jesus é o Cristo. A esperança que eu tenho que conserte a minha vida e conserte tudo que há de errado neste mundo. Mas nós podemos ver um segundo elemento de um cristianismo autêntico que Jesus vai nos ensinar e que Marcos vai relatar aqui. Um cristão autêntico não é apenas alguém que tem clareza sobre a pessoa de Jesus, mas ele também tem clareza da obra de Jesus, daquilo que Jesus veio fazer. E olha como novamente agora Jesus vai fazer um novo confronto e mexer com as convicções dos seus discípulos. Após a confissão certeira de Pedro, Jesus aceita esse título de ser o Cristo. Contudo, ele começa a dizer agora coisas que estavam para acontecer sobre o que ele veio fazer, que vão deixar simplesmente os discípulos chocados.
Olha como novamente Jesus confronta essas convicções. E no verso 31, ele vai dizer que era necessário então que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e que depois de 3 dias ressuscite. Jesus abertamente, claramente diz que o Messias prometido deve sofrer e morrer. É como se ele estivesse dizendo: sim, Pedro, eu sou o rei prometido, o escolhido de Deus. Mas as coisas não vão acontecer do jeito que você pensa. Na mentalidade judaica, não havia a possibilidade de o Messias sofrer e muito menos morrer. Para a esperança judaica, ou para a forma como os judeus interpretavam o Antigo Testamento, as profecias, e aguardavam a aparição desse escolhido de Deus, quando o Messias chegasse, ele chegaria para batalhar, para triunfar, para julgar e para reinar. Diz o verso 32 que ele expunha, que ele falava sobre o seu sofrimento, a sua morte, a sua rejeição e a ressurreição ao 3º dia de maneira clara, aberta. Lembra que eu disse que antes Jesus falava, às vezes de uma maneira muito enigmática, por parábolas, metáforas, mas agora não. Jesus sabe que o momento é decisivo e por isso ele está falando abertamente sobre o tipo de obra que ele veio fazer. Ele fala abertamente. E isso era algo absolutamente inconcebível para Pedro. Absolutamente inconcebível. Mas a pergunta que fica é por quê? Por que você acha que Pedro ficou tão escandalizado com essa declaração de Jesus? O que você acha? Diz o verso 32 que Pedro então chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. E Marcos quer que a gente veja a grosseria dessa cena. A forma como Pedro repreende a Jesus ali é tão intensa que é a mesma palavra que Jesus se utilizava para repreender os demônios. Você vê como isso é assustador? Isso nos leva a crer que Pedro ficou tão escandalizado que viu na declaração de Jesus algo a ser recriminado, repreendido. Mas por que Pedro ficou... Por que Pedro ficou tão escandalizado dessa maneira? E eu quero que você perceba isso. A questão é que o que deixou Pedro escandalizado e fez ele reagir de maneira tão veemente contra Jesus foi a declaração de Jesus, não apenas que o Cristo iria sofrer, mas que ele era necessário que ele sofresse. Era necessário que ele morresse. É isso que Jesus disse. Esse é o elemento que deixa Pedro escandalizado. Note, Jesus, ele não está dizendo, sim, Pedro, eu vou batalhar e talvez eu morra. Ele está dizendo, Pedro, eu vou morrer. Esse é o plano. E mais ainda, ele não apenas está dizendo, eu vim para morrer. Ele está dizendo, eu tenho que morrer. É necessário que eu sofra, seja rejeitado, morra e ressuscite. A frustração de Pedro é que para ele isso não era uma necessidade. Jesus mexeu com aquilo que era de mais necessário para Pedro. Ele enxergava outra coisa como a necessidade dele e do seu povo. Talvez Pedro poderia dizer, não, Jesus, essa não é a nossa necessidade, a nossa necessidade é outra. Você sabe o quanto nós temos sido oprimidos pelos romanos? Eles nos humilham, ficam com os nossos impostos e nos maltratam. Ele poderia facilmente dizer, nós precisamos de libertação nacional, Jesus. Nós não precisamos, não tem nada a ver um Messias morto, nós precisamos de um Messias vivo, que triunfe, que guerreie, que vença inclusive. Mas Jesus está dizendo, não, Pedro, você não precisa disso. Você ainda não entendeu de maneira profunda a sua maior necessidade, a maior necessidade deste mundo. E esse elemento ainda é verdadeiro para nós. Porque o segundo elemento de um cristianismo autêntico, um cristão autêntico, é alguém que entendeu qual é a sua maior necessidade. Porque quando a gente entender qual é a nossa maior necessidade, nós vamos entender o porquê era necessário a obra de Cristo. Talvez junto com Pedro você pode dizer, a minha maior necessidade é ter um ambiente familiar melhor.
E talvez você pense no seu coração, o que Deus precisa fazer é agir na vida dos meus pais, é agir na vida dos meus irmãos, e se isso acontecer, então eu vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. Talvez você pense que a sua maior necessidade é ter oportunidades melhor para se autossustentar. Então você acha que Deus precisa agir para te dar condições financeiras melhor, para te dar oportunidades melhor de emprego, de você alavancar a sua carreira profissional. E você pensa, se eu tiver situação melhor, então eu vou ser uma pessoa, inclusive, mais tranquila e mais disposta para servir aos outros. Talvez você pense, não, a minha maior necessidade é que os meus sonhos que me impediram de realizar no passado se cumpram hoje. E talvez você pense, essa é a minha necessidade, se eu realizar esses sonhos do passado hoje, então eu não vou ser uma pessoa mais depressiva, vou ser uma pessoa inclusive mais contente, mais satisfeita. E Jesus está olhando para mim, para você hoje, assim como olhou para Pedro e está dizendo, não vai, não é. Essa não é a sua maior necessidade. A razão do porquê muitas vezes não conseguimos perceber a grandiosidade e a profundidade da obra de Cristo é porque a gente ainda não consegue olhar de maneira mais profunda para quais seja a nossa real necessidade neste mundo. Porque era tão necessário que o Messias, o Cristo, sofresse e morresse? Porque no fundo, era uma necessidade pessoal e legal. Pare e pense comigo. Para que haja perdão a uma ofensa, sempre um dano tem que ser sofrido. Para que haja perdão de uma ofensa, sempre alguém tem que arcar com o dano. Imagine que alguém bate na traseira do seu carro, isso gere um custo de R$ 2.500. Você pode virar para a pessoa que bateu em você e dizer, o problema é seu, foi você que provocou isso, está teu jeito. E ela terá que arcar com esse prejuízo. Ou talvez você pode dizer de maneira muito generosa, dizer, não, tudo bem amigo, fica tranquilo, vá em paz, eu perdoo você. Mas quem terá que pagar os R$ 2.500? Você consegue compreender? Quando você perdoa um dano, você está assumindo o prejuízo. Você arca com as consequências disso. Você consegue entender agora? Deus poderia, mas Deus não quis olhar para as nossas ofensas e dizer, o problema é seu, foram vocês que provocaram isso, agora vocês vão dar um jeito. Mas porque Deus quis nos perdoar, mas porque Deus quis restaurar esse mundo inteiro e não deixar esse mundo na ruína, Deus também teve que arcar com o prejuízo da ofensa. Portanto, o único modo de Deus ter de nos perdoar é indo Ele mesmo para a cruz e arcando com a pena. Sofrer? Pergunta Jesus para Pedro e para mim e para você. É necessário que eu morra e que eu sofra. Jesus foi o único homem que nasceu neste mundo, que nasceu para morrer. Deixa eu dar um exemplo pessoal para você. Meu pai viveu numa família de tradição católica, de tradição cristã, aprendeu valores morais muito claros e com isso meu pai viveu a vida, gostava e precisava se enxergar como uma pessoa justa, como uma pessoa correta. E por isso meu pai sempre colocava a culpa nos outros e no mundo ao redor. Ele nunca achava que o problema estava com ele mesmo. Ele não enxergava a maior necessidade da sua vida, pois não enxergava com profundidade o estado em que todos nós nos encontramos diante de Deus. E com isso ele não conseguia entender o porquê Jesus teve que morrer na cruz. Para o meu pai, até então, ser um cristão significava apenas ser uma pessoa correta. Mas então, quando ele ficou doente, a coisa de alguma maneira começou a mudar. E depois de períodos de internação, onde eu estava com ele ainda esse ano no hospital, e ele acordou de um período de inconsciência,
E depois de uma boa conversa, ele virou para mim e disse: eu sei que Deus vai me condenar. Ele disse: a minha vida não está à altura dos padrões de Deus. Eu preciso que Jesus me salve. Ali naquele momento, de alguma maneira, meu pai começou a perceber a sua maior necessidade. E ali naquele momento ele começou a perceber que alguém teria que levar o prejuízo e o dano. Então ele começou a entender e passou a começar a confiar do porquê Jesus teve que morrer na cruz. Você entende? Um cristão é alguém que pode dizer para si mesmo: eu sei que Deus vai me condenar. Eu sei que eu não tenho vivido à altura dos padrões de Deus e que a razão do porquê o mundo está do jeito que está também é por minha causa. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas eu tenho uma convicção de que Jesus veio para me substituir e sofrer a pena e arcar com o prejuízo e me reconciliar, me reconduzir a Deus. Isso é um cristão autêntico, que tem clareza de quem Jesus é, mas tem clareza do que Jesus veio fazer. O estado do movimento evangélico é deprimente no país, porque muitas e muitas pessoas que estão lotando as igrejas simplesmente não conseguem afirmar essa declaração que o meu pai fez num leito de hospital. Jesus não é a esperança deles. E Jesus não é o Salvador deles. Jesus é simplesmente alguém, um meio, um instrumento que está ali para dar tudo aquilo que elas querem. Um cristão autêntico sabe, tem clareza e convicção na obra de Cristo. Mas essa segunda aplicação, nesse ponto para nós, é que, note que Pedro fez uma confissão na primeira parte, dizendo que Jesus é o Cristo, mas agora Jesus repreende ele, inclusive é como se Pedro tivesse dado brecha ali para que Satanás tivesse de alguma maneira tentando influenciar Jesus, de impedi-lo de ir para a cruz. Isso leva a gente a compreender que chegar numa convicção profunda acerca de confiar em Cristo e na obra de Cristo, talvez leve tempo. E portanto a minha aplicação para você é: Pedro demorou para chegar de maneira profunda nessa convicção. Quando você lê as cartas de Pedro mais para frente, quando ele escreveu, e essa convicção está mais robusta, levou tempo. Ele mesmo vai negar a Jesus mais para frente, e por isso que a aplicação para nós é: nós devemos continuar progredindo. Talvez a nossa confiança ainda é pequena e a nossa clareza sobre essa obra de Cristo na cruz ainda é pequena, mas nós devemos continuar progredindo. Não se acomode com o estado da sua confiança em Jesus e não espere você estar num leito do hospital para que você tenha essa clareza e essa certeza do que Cristo veio fazer. Continue progredindo. Talvez, aqui me ouvindo, você é apenas alguém que gosta de espiritualidade. E para você, Jesus é apenas alguém, talvez um modelo de vida, ou talvez a igreja é só apenas um lugar onde você busca paz interior para você conseguir lidar com as dificuldades do trabalho, com as complicações da família, um ambiente onde você descarrega energias a fim de ter energias positivas. Talvez para você é isso, mas mesmo que para você o cristianismo se resume a isso, eu quero encorajar você a continuar progredindo na compreensão da pessoa e da obra de Cristo. Talvez, por outro lado, você entendeu, você sabe que Jesus morreu na cruz para absorver toda a punição do mal do mundo, inclusive os seus pecados, você confia nisso, mas talvez às vezes você luta e se pega pensando que o fato de Deus receber você é com base na sua obediência, nos seus méritos, você luta com isso.
Ou talvez você frequenta a igreja, você nasceu numa tradição cristã e você vai à igreja apenas porque você quer que as pessoas te enxerguem como uma pessoa religiosa, uma pessoa com uma certa moralidade, para que você se torne uma pessoa respeitável. Mesmo que para você não se trata apenas de uma mera religiosidade, continue progredindo e não se acomode e não descanse, até que você tenha uma confiança robusta na obra de Cristo. Porque um cristão autêntico não apenas tem clareza de quem Jesus é, o Cristo, a esperança da minha vida, mas também ele tem clareza do que Cristo veio fazer. Ele veio morrer, sofrer, para saldar a minha dívida, para assumir o prejuízo, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Isso é um cristão. Mas há um terceiro elemento do que significa ser um cristão autêntico. Nós vimos que um cristão autêntico tem clareza de quem Jesus é, ele tem clareza do que Jesus veio fazer, mas um cristão autêntico, nós vamos ver aqui Jesus falando, que um cristão autêntico também tem clareza de como ele deve viver para Jesus. Volta os olhos comigo do verso 34 ao 38, é o último elemento. Eu disse na introdução desse sermão que nós devemos olhar para esse final do capítulo 8 como um ponto decisivo no plano de Deus. Jesus está focado em esclarecer e dizer abertamente que tipo de convicções ele deseja dos seus discípulos. Jesus quer discípulos autênticos e por isso não está medindo palavras para esclarecer o que significa segui-lo. Mas olha como Jesus confronta e desafia as convicções dos discípulos nessa última parte, no versos 34, olha como ele coloca, ele diz, se alguém quiser vir após mim, ele convoca as multidões depois de repreender Pedro e diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que essas palavras de Jesus são famosas e é bem possível que você já tenha ouvido mais de um sermão nesse texto. Mas eu queria que você parasse e refletisse sobre essas palavras de Jesus. Negue-se. Você quer me seguir? Você quer ser um cristão autêntico? Então negue-se. Tome a sua cruz. Se você é um cristão, tem uma cruz disponível a você. Tome a sua cruz e siga-me. O que você acha que isso significa? Eu já vi muitas pessoas interpretando esse texto de maneira simplesmente absurda. As pessoas acham que o que Jesus está dizendo aqui, que tomar a cruz significa você suportar com paciência uma situação difícil. Eu já vi certa vez uma mulher dizer, meu filho nasceu com deficiência, essa é a cruz que eu tenho que suportar. Outra vez eu ouvi um homem dizendo, pastor, minha mulher é uma mulher difícil, minha esposa é uma mulher difícil, essa é a cruz que eu vou ter que carregar. Mas pensar dessa maneira é simplesmente distorcer as palavras de Jesus. Jesus não está falando aqui que tomar a cruz significa suportar uma situação difícil, uma pessoa difícil, não é isso. A ideia, a imagem da cruz é uma imagem de renúncia, de sacrifício, de morte, de negação. Essa é a ideia da cruz. Jesus está deixando claros aos seus seguidores que o último elemento de um cristianismo autêntico, guarde isso, é um discipulado radical. Olha como no verso 35 em diante, Jesus esclarece essa ideia. Ele vai dar várias razões que trazem luz para essa ideia. E uma dessas razões do que significa segui-lo, a maneira como um cristão autêntico vive neste mundo, é negando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo Cristo. Cristo, lembra, está indo ao caminho do Gólgota, do Calvário, para morrer numa cruz. O cristão, ele entende isso e ele segue esse caminho também. E olha o que ele diz. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, no fundo a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. A palavra vida aqui nesse trecho é psirre, ou psique, que também pode ser traduzida por alma, ou então por anseios profundos do ser humano. Portanto, o que Jesus está dizendo é que ser um cristão significa você entregar, uma entrega total dos seus anseios e dos seus desejos mais profundos, negá-los
se perder, se sacrificar, para que possa surgir uma nova criatura. Jesus está falando de rendição total e entrega do governo da sua vida de maneira radical nas mãos e no governo de Cristo, ao ponto, inclusive, de você se renunciar e sacrificar anseios mais profundos da sua alma por causa dele. Sacrificar tudo aquilo que não é compatível com a vontade de Deus, para que um novo ser surja em você. Há diversos anseios no nosso coração que de alguma maneira estão compatíveis com a vontade de Deus e então nós devemos buscá-los. No entanto, haverá diversos outros anseios da nossa alma que simplesmente serão contrários a Jesus, ao reino de Jesus, aos mandamentos de Jesus e às promessas de Jesus. E quando isso acontecer, quando nós nos depararmos com esses anseios mais profundos do nosso coração, Jesus está dizendo: um cristão autêntico toma a sua cruz, se nega e entrega o governo da sua vida, para que ele seja não aquilo que ele quer, para que ele faça não aquilo que ele quer, mas para que ele seja e ele faça aquilo que Jesus ordenou. Esse é o terceiro elemento central de um cristianismo autêntico. Mas talvez alguém poderia objetar e dizer: mas pastor, isso não seria se anular sua personalidade? E me anulando, isso não me tornaria uma pessoa mais complexada? Várias teorias psicológicas afirmam isso, que a causa de vários dos nossos distúrbios é esse tipo de pressão que a religião faz e que cria uma certa tensão dentro de nós, e essa anulação que a religião então exige dos anseios mais profundos nos torna pessoas com vários tipos de psicose, vários tipos de distúrbios. Não é exatamente esse o problema das pessoas, culpa demasiada em cima delas, negar desejos mais profundos, não é isso que seja o problema fundamental das pessoas? Isso não é de alguma maneira fanático demais? Sim, é verdade que muitas pessoas, muitas igrejas, muitos movimentos religiosos entenderam errado essas palavras de Jesus e se tornaram pessoas fanáticas e complexadas. Isso é verdade, isso realmente aconteceram. Mas olha como Jesus coloca de maneira muito clara o que ele está querendo dizer: quem perder a sua vida, no fundo, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, no fundo, a encontrará. Você entendeu o trocadilho? Jesus está dizendo que enquanto você viver em função só de você mesmo, pensando só em você mesmo, na sua própria alegria, na sua própria satisfação, em satisfazer somente os seus desejos, pensando somente em benefício para você mesmo, você no fundo não está buscando autorrealização. Você está injetando orgulho e egocentrismo em doses cada vez maiores na sua alma. E em vez de você encontrar, você só estará se perdendo cada vez mais. O que escapa a muitas das pessoas é que operar a vida com base nessa busca, nesse princípio de autorrealização, é no fundo ser escravizado por egocentrismo. E o egocentrismo, segundo a Bíblia, é a causa de toda a destruição e perdição das pessoas. O mais cômico disso tudo é que o que Jesus está deixando claro é que enquanto você acha que você finalmente vai encontrar a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira identidade, e você vai encontrar quem você realmente é quando você ser mais sincero com seus desejos mais profundos, Jesus está dizendo, no fundo, você nem imagina que você apenas está a passos largos de se perder, de destruir a sua própria vida e destruir a vida das pessoas ao seu redor e contribuir ainda mais para a destruição deste mundo, porque viver com base em satisfazer a si mesmo é a causa de toda a ruína que vivemos neste mundo. Mas a partir do momento que você negar a si mesmo,
A partir do momento em que você ser radical em matar, em negar a esses desejos egocêntricos e começar a viver com base na vida de Jesus, então uma verdadeira personalidade vai surgir. Uma nova criatura vai surgir em você e você será reconhecido como alguém semelhante a Cristo, o perfeito ser humano. O ser humano que Deus destinou que todos fôssemos, porque Ele é o modelo perfeito. Por mais incrível que pareça, Jesus está dizendo que a construção do verdadeiro florescimento da vida só poderá ser encontrada a partir do momento em que você começar a abandonar essa ideia tola de autorrealização e deixar Jesus conduzir você à vontade de Deus, aquilo que Deus planejou desde o início. É por isso que ninguém será um ser humano pleno e decente até que trilhe o caminho da autonegação, do sacrifício, da negação, seguindo a Jesus para se tornar o tipo de pessoa que Deus planejou para nós. Não em alguém intragável, feito um demônio que só pensa em si mesmo, mas alguém como Jesus, radicalmente generoso, radicalmente amoroso, radicalmente compassivo, radicalmente manso e agradável de se viver, de se conviver. Então, perca-se e você se encontrará. E encontrando Jesus, você encontrará quem você realmente é, em Deus, a semelhança de Cristo. Portanto, essa última aplicação aqui desse ponto que eu quero fazer é: nós devemos confessar qual tem sido o nível de comprometimento que nós temos em seguir a Jesus. Que nível de comprometimento você tem em seguir a Jesus? Talvez você seja um cristão autêntico, porque você crê em Jesus como o Cristo. Você crê que era necessário que Ele morresse e sofresse pelos seus pecados. Mas a pergunta é: você está comprometido, pelo menos crescendo, em um comprometimento em um nível mais profundo, num comprometimento mais radical, numa entrega mais completa da sua vida a Ele? Se você colocasse numa escala de 1 a 5, qual tem sido o seu nível de comprometimento com Jesus? De 1 a 5. Note, se você falou 2,5, você consegue perceber que você pode até ser um cristão, mas que Jesus quer mais. Jesus quer que o seu cristianismo se torne mais verdadeiro ao se comprometer mais com Ele. Jesus quer mais entrega, mais lealdade e mais confiança. Por isso, mesmo que o seu comprometimento com Jesus esteja baixo hoje, não se acomode. Não deixe que nada mantenha você nessa letargia. Você pode confessar, inclusive confessar que você precisa se comprometer mais com Jesus. Que você precisa se renunciar mais. Que você precisa seguir mais esse caminho de renúncia, de se perder para se encontrar. Confesse. Mas eu quero concluir então esse sermão com um último detalhe. Nós vimos que um cristianismo autêntico é aquele que tem clareza da pessoa de Jesus, que tem clareza da obra de Jesus e que tem clareza das exigências de Jesus. Mas eu quero terminar com você. Olhe comigo o verso 38. Olha como Jesus conclui toda essa sessão no verso 38. Ele termina dizendo: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Jesus está lembrando aqui que Ele é o Rei escolhido, que Ele é o Cristo que veio para reinar. E se você se envergonhar dele e das palavras dele, Ele também não se identificará com você quando estiver no seu reino consumado. Você consegue perceber que Jesus não está dando margem para a gente negociar com Ele? Ora, se Jesus é um rei, não tem como barganhar com o rei. A única coisa que temos que fazer diante de um rei é nos curvarmos diante dele, beijarmos o seu anel e se submetermos a ele. No entanto,
caso Jesus fosse apenas um rei sentado num trono, eu e você seríamos tentados, e ainda hoje somos tentados, a obedecer a Jesus por obrigação e por medo. E se esse for o caso, o nosso cristianismo ainda assim será manchado e ele não será autêntico, porque não é isso que Jesus quer. Essa não é a mensagem do Evangelho. Portanto, eu quero que você lembre que Jesus não é apenas um rei. Jesus é um rei numa cruz. É um rei que foi numa cruz e morreu por amor a nós. E é por isso que nós nunca devemos nos esquecer disso, que essa lealdade que Jesus pede a nós nos constrange de tal maneira que nós não precisamos obedecer e sujeitar a nossa vida a Ele por obrigação ou por medo, mas podemos ser cativados por seu amor. Nós podemos ser então conduzidos e arrastados com laços de amor a entregar a Ele a nossa vida. E se Jesus foi radical em se entregar por nós numa cruz, sendo rei, nós podemos também sermos radical de entregarmos o governo da nossa vida por amor a Ele. Podemos fazer tudo por Ele, porque Ele fez tudo por nós. Não deixe que nenhuma promessa deste mundo, não deixe que nada neste mundo cative o seu coração mais do que o Rei Jesus numa cruz. Nesse mundo você não encontrará ninguém que esteja disposto a esse tipo de sacrifício por você. Só Jesus. Só existe um que foi a esse nível de radicalidade por amor, que foi Jesus. Por isso, entregue-se também nesse nível de radicalidade a Ele também. Então, o nosso cristianismo será cada vez mais autêntico, porque Deus deseja e este mundo precisa de cristãos radicalmente autênticos neste mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração.